Eu não sei por que isso aconteceu. Ela desmaiou na festa. Ela acordou nos braços de um estranho, voz profunda, terno escuro, o cheiro de algo que ela não conseguia nomear. Ele olhou para o rosto dela por um longo segundo e disse baixinho, sem perceber que tinha dito em voz alta: Minha. Aquele mesmo homem a sequestrou por causa das dívidas de seu pai. Mas ela ainda não sabia o que tinha sido pior: o sequestro ou descobrir que não queria ir embora. Capítulo 1. Horas. Eu fui porque meu pai pediu. E essa é a versão que eu repito quando alguém pergunta, porque é mais fácil do que admitir que vi o cansaço em seus ombros no café da manhã e simplesmente não consegui dizer não. 24 anos de idade e este homem ainda consegue me comover com um olhar. Ele disse: apenas apareça, Sky. É importante para os negócios. Naquela voz de quem pede um pequeno favor, mas seus olhos entregavam que não era nada pequeno. Então eu fui com um vestido azul, cabelo preso, determinada a ficar exatamente 2 horas e nem um minuto a mais. Eu não cheguei a uma. O salão de festas era um daqueles que tenta impressionar antes mesmo de você cruzar a entrada, com lustres derramando luz dourada sobre pessoas que sabiam exatamente o que valiam e não tinham problema em mostrar isso. O calor de julho em Manhattan não respeita a arquitetura cara, e lá dentro não era diferente. Com o ar-condicionado lutando uma batalha perdida contra os ternos, os perfumes e o champanhe que bebi rápido demais porque não sabia o que fazer com as mãos, eu circulei. Sorri para pessoas cujos nomes eu não guardaria nem se tentasse. Verifiquei a hora 3 vezes em 40 minutos. Então o chão simplesmente desapareceu. Não foi dramático. Esse é o detalhe que ninguém imagina quando você conta. Não houve escuridão de filme, nem queda em câmera lenta. Foi apenas o salão de festas girando um pouco mais do que deveria. E então foi o chão. E então não foi nada. E no meio do nada havia algo sólido e quente que cheirava a algo que eu não conseguia nomear. Algo entre cedro e algo mais escuro, mais sério, mais adulto do que qualquer coisa que eu associava a festas de gala de julho. Quando abri os olhos, o teto estava errado. O quarto estava escuro do jeito certo. Não a escuridão de um lugar abandonado, mas a escuridão deliberada de alguém que escolhe o que entra e o que fica fora. As cortinas eram pesadas, do tipo que bloqueia não apenas a luz, mas também o som. E o silêncio lá dentro tinha uma qualidade diferente do silêncio normal, como se o mundo lá fora existisse em outra língua. Fiquei deitada por alguns segundos apenas processando o teto, o travesseiro que não era meu, o edredom que pesava diferente e a cadeira a 2 metros da cama onde havia um homem me observando. Ele estava de braços cruzados e com a expressão de quem esperava há algum tempo, sem que isso o incomodasse nem um pouco. O terno era escuro, a gravata ligeiramente afrouxada, e havia algo na maneira como ele estava sentado, quieto e completamente imóvel, que dizia: este homem nunca ocupou espaço por acidente. Cada parte dele parecia posicionada com uma consciência que a maioria das pessoas nunca desenvolve, e seus olhos, escuros e diretos, estavam em mim com uma atenção que era simultaneamente avaliativa e completamente neutra, como se eu fosse um problema que ele ainda estava decidindo como resolver. Sentei-me devagar, porque minha cabeça ainda tinha sua própria opinião sobre a velocidade das coisas, e olhei ao redor com a calma que vem não da coragem, mas de um cérebro que ainda não processou totalmente o tamanho da situação. Onde eu estou? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava e parte de mim ficou grata por isso. Seguro. A voz dele era profunda e direta, o tipo de voz que não sobe no final de uma frase, que não convida nem dispensa, que apenas afirma e espera que o mundo se ajuste. Isso não responde à minha pergunta. Não, ele concordou. E havia algo perturbador em como ele concordou facilmente, sem desconforto, sem a necessidade de se explicar ou justificar. Não responde. Eu olhei para ele. Ele olhou para mim. O silêncio entre nós não era desconfortável como o silêncio com estranhos geralmente é, o que por si só era uma informação. Ele tinha cerca de 30 anos, talvez um pouco mais, com o tipo de rosto que não é bonito no sentido simples da palavra, mas que te prende de um jeito que leva tempo para entender o porquê. A mandíbula era forte. Os ombros ocupavam o espaço da cadeira como se ela tivesse sido feita para ele especificamente. E havia cicatrizes sutis em suas mãos, do tipo que não vem de cozinhar ou de esportes, e que eu fingi não notar porque notar parecia um passo que eu ainda não estava pronta para dar.
Balancei minhas pernas para fora da cama com uma calma que era metade real e metade construída, e olhei para ele diretamente. Você é perigoso? Algo passou por sua expressão rápido demais para ter um nome, mas presente o suficiente para eu registrar. Ele ficou quieto por um segundo, apenas um, e então respondeu com a mesma franqueza que eu usei. Sim. Ok. Levantei-me, ajeitei o vestido que havia sobrevivido ao colapso com dignidade razoável e cruzei os braços. Então apenas me diga o que você quer para que possamos resolver isso. 3 segundos. Ele ficou em silêncio absoluto por 3 segundos inteiros. E eu tive a estranha sensação de que ninguém havia dito isso para este homem antes. Não do jeito que eu disse, não com essa calma, não com essa pressa prática de quem prefere saber a imaginar. A expressão não mudou exatamente, mas algo em seus olhos mudou. Uma sombra de algo que eu não conseguia classificar, mas que parecia estranhamente com surpresa. Ele se levantou. Ele era alto, do tipo de altura que você sente antes de processá-la numericamente, e se moveu para a janela com passos lentos e silenciosos que me fizeram entender que este homem aprendeu a não fazer barulho em algum momento de sua vida, e que esse aprendizado se tornou parte de como ele existia no espaço. Há água na mesa de cabeceira, ele disse sem olhar para mim. E roupas no armário se você precisar trocar. Eu não pedi água. Eu perguntei o que você quer. Ele se virou, olhou para mim de onde estava do outro lado do quarto. E o peso daquele olhar cruzou o espaço entre nós com uma facilidade que era quase física, quase tangível. O tipo de coisa que você sente no centro do peito antes de entender o que está sentindo. Por enquanto, quero que você durma. Não estou com sono. Você estava inconsciente há 2 horas. Isso é diferente de dormir. O canto de sua boca se moveu minimamente, em um movimento tão pequeno que quase duvidei ter visto. Não era um sorriso. Era algo antes de um sorriso, algo que o precede e que às vezes é mais revelador do que o próprio sorriso, porque não foi planejado. Há um banheiro à direita, ele disse. Amanhã eu explico. Você vai explicar hoje, Sky. Meu nome naquela voz foi uma experiência estranha, porque ele o disse sem hesitar, o que significava que ele já sabia quem eu era antes de eu dizer qualquer coisa. E essa informação pousou no meu estômago com um peso desconfortável. Amanhã. Ele foi até a porta, abriu-a e parou com uma mão no batente de costas para mim. Com aquela postura de quem detém o controle da situação sem precisar demonstrá-lo em nenhum gesto específico. Você vai tentar fugir se eu sair? Ele perguntou sem ironia, sem ameaça, da maneira neutra de quem solicita uma informação logística. Olhei para a janela, para a porta, para ele. Depende do que você me disser amanhã. Desta vez o silêncio foi diferente, mais longo, e quando ele saiu e a porta se fechou com um clique suave e definitivo. Fiquei no meio daquele quarto que não era meu, em um lugar que eu não conhecia, com meu coração batendo no ritmo ligeiramente errado de alguém que percebe que entrou em uma situação cujos contornos ainda não estão claros. Fui até a janela. Lá fora havia um jardim enorme iluminado por postes baixos, criando círculos dourados na grama escura, cercado por muros altos que não deixavam dúvidas sobre qual era a mensagem. Fui até a mesa de cabeceira, bebi a água e deitei de costas, encarando o teto com os braços ao lado do corpo e minha mente trabalhando em um ritmo constante. Ele sabia meu nome, tinha um quarto preparado, tinha roupas no armário e água na mesa de cabeceira. Isso não era improviso, era planejamento. E planejamento significava que eu estava lá por uma razão específica. E uma razão específica significava que havia algo que meu pai sabia que eu não sabia. E essa linha de raciocínio era a menos confortável de todas. Mas era a que fazia mais sentido com o cansaço que eu tinha visto em seus ombros naquela manhã. Fechei os olhos. Do lado de fora da porta, no corredor que eu só descobriria mais tarde, havia um homem de terno escuro e gravata afrouxada que ficou parado por mais tempo do que qualquer razão prática justificaria antes de seguir em direção ao seu escritório. Sem entender ainda, ou talvez sem querer entender ainda, que algo havia mudado naquela noite de uma forma que não se desfaz com distância ou lógica, ou qualquer uma das ferramentas que ele passou a vida aprendendo a usar. Ele tinha dito minha, sem querer, baixinho, involuntariamente. No segundo em que caí em seus braços em uma festa que nenhum de nós deveria ter transformado em ponto de partida para nada.
Mas algumas coisas começam antes que você perceba que começaram. Capítulo 2: Dívida de sangue e uma garota que não fica quieta. Acordei com a luz entrando pelas frestas das cortinas pesadas e com a memória intacta, o que era ao mesmo tempo um alívio e um inconveniente, porque um cérebro que se lembra de tudo logo de manhã não dá descanso ao corpo quando ele ainda precisa de mais 10 minutos. Fiquei deitada por exatamente 30 segundos processando o teto errado, o travesseiro que cheirava a algo neutro e caro, e o silêncio do quarto que era denso demais para ser acidental. Então me levantei, porque ficar deitada esperando a realidade melhorar nunca foi um método que funcionou para mim. As roupas no armário eram do meu tamanho, o que me perturbou mais do que deveria. Não pelo gesto em si, mas por sua implicação. A ideia de que alguém havia antecipado isso com detalhes suficientes para incluir o tamanho da roupa. Troquei de roupa sem pensar muito, lavei o rosto, olhei para mim no espelho do banheiro por um segundo a mais do que o necessário, procurando algo em meu próprio rosto que eu não conseguia nomear. E então saí. Porque me encarar no espelho também nunca resolveu nada. Ele estava na sala de jantar quando desci, com uma xícara de café na mão e documentos espalhados à sua frente. E o ambiente ao seu redor tinha aquela qualidade específica de lugares que obedecem a uma única pessoa, sem que essa pessoa precise levantar a voz para estabelecê-lo. Sentei-me do lado oposto da mesa sem ser convidada, porque esperar por um convite naquela situação parecia o tipo de cortesia que eu não podia me dar ao luxo de praticar. E olhei para ele até que ele levantou os olhos dos documentos. Café? Ele perguntou, como se eu fosse uma convidada de fim de semana. Explicações? Eu respondi primeiro. Ele fechou a pasta sobre a mesa com um movimento lento e deliberado. O tipo de movimento de alguém que tem todo o tempo do mundo e quer que você saiba disso. E olhou para mim com aquela atenção direta que eu já havia catalogado na noite anterior como uma das coisas mais perturbadoras sobre ele. Não havia pressa em seu olhar, nem crueldade, nem o tipo de satisfação que homens com poder às vezes carregam quando tem alguém em desvantagem. Havia apenas aquela frieza de alguém lendo um contrato antes de assinar, calculando variáveis, esperando o momento certo. Seu pai deve à família Castelli há 11 anos. Ele começou com a voz monótona de quem apresenta um relatório. Dinheiro, sim, mas principalmente uma traição nos negócios que custou vidas. August Harding desapareceu, pensando que o tempo consertaria o que ele havia feito. O tempo não consertou. Ele fez uma breve pausa, apenas o tempo suficiente para o peso do que ele disse pousar. Meu pai fez. Eu ouvi sem interromper, o que para quem me conhece é um feito considerável, e mantive meu rosto imóvel enquanto a informação se organizava dentro de mim em camadas que eu precisaria examinar com mais cuidado mais tarde, quando estivesse sozinha e pudesse fazê-lo sem plateia. Então eu sou uma garantia humana. Essa é uma maneira de dizer. Existe uma maneira mais precisa? Ele não respondeu imediatamente, e o silêncio que veio antes da resposta foi uma resposta em si, do tipo que você preferiria não ter recebido. Você fica aqui até ele pagar o que deve, ele disse finalmente. Quando ele pagar, você vai embora. Levantei-me devagar, sem pressa e sem drama. E fui até a janela com vista para o mesmo jardim que eu tinha visto da janela do quarto na noite anterior. A luz da manhã o transformava completamente, revelando detalhes que a iluminação noturna havia guardado para si. As fileiras de roseiras no canto esquerdo, a fonte de pedra no centro, as árvores altas criando faixas generosas de sombra sobre a grama. Era um belo jardim. Este detalhe não me ajudou em absolutamente nada, mas era verdade, então eu o registrei. Quanto tempo? Perguntei sem me virar. Depende do seu pai. E se ele não pagar? O silêncio que veio depois disso foi diferente de todos os silêncios anteriores, porque este tinha arestas, tinha peso, tinha a qualidade específica de uma resposta que não quer ser dada. E essa qualidade me disse tudo o que eu precisava saber antes que qualquer palavra fosse dita. Virei-me, olhei para ele de frente com tudo o que eu tinha, o que naquele momento era considerável. Então você sequestrou a pessoa errada, eu disse com a voz mais firme que consegui. Porque eu não fico parada esperando. Algo passou por sua expressão novamente. Aquele movimento rápido e involuntário que eu já havia notado na noite anterior, e que retornou agora com a mesma qualidade de algo que ele não havia planejado deixar escapar. Não foi choque,
Foi algo mais próximo de reconhecimento, como se parte dele já soubesse, antes de eu dizer, que este seria o tipo de resposta que eu daria. Café, ele disse. E desta vez não foi uma pergunta. Os 2 dias seguintes foram uma negociação silenciosa de território que nenhum de nós havia concordado oficialmente em travar. Explorei o que estava disponível. O jardim visível da janela, mas ainda inacessível. A biblioteca que descobri por acidente no segundo andar. Os corredores que me eram permitidos, sem que ninguém dissesse explicitamente quais eram. Havia uma mulher chamada Cora que aparecia com chá nos momentos certos e que me olhava com a expressão de quem já viu muito e decidiu que julgar era um desperdício de energia. Havia um rapaz mais novo com olhos vivos e um sorriso que ele tentava esconder, que mais tarde descobri ser irmão de Romelo. E havia Romelo que eu via nos corredores e nas refeições com a regularidade de algo que você tenta não esperar e que aparece de qualquer maneira. No segundo dia, à tarde, descobri que meu telefone havia sido bloqueado. Descobri isso quando tentei ligar para meu pai pela 10ª vez desde que acordei na mansão. E o telefone simplesmente não encontrou nenhum sinal em nenhuma das 5 tentativas que se seguiram. Andei pelo quarto, verificando cada canto com o aparelho levantado, como se o sinal fosse algo que se esconde em pontos específicos do teto, e então fui até a janela e confirmei o que já havia notado, mas não processado totalmente. A trava externa, discreta, mas presente, do tipo que não abre por dentro. Fui até a porta e descobri que no corredor havia um homem que não era da família e que estava parado com a postura inconfundível de alguém sendo pago para estar exatamente onde está. 3 informações: telefone bloqueado, janelas trancadas, guarda na porta, e então encontrei Romelo no corredor. Eu não planejei. Essa é a versão honesta, e eu prefiro versões honestas, mesmo quando elas me fazem parecer menos razoável do que eu gostaria. Eu o vi virar a esquina do corredor com aquele passo lento e controlado, com a pasta debaixo do braço e seu olhar já se ajustando a mim antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. E algo dentro de mim simplesmente decidiu que aquele era o momento, e que o momento não precisava de preparação. Eu bati no peito dele com as 2 mãos antes que qualquer um de nós processasse totalmente o que estava acontecendo. Não foi forte o suficiente para machucar. Eu soube disso no momento em que o fiz, e uma pequena parte analítica de mim registrou essa informação, mesmo enquanto o resto de mim estava ocupado com a raiva e o estranho alívio de finalmente ter feito algo concreto com toda aquela energia que estava me consumindo por dentro. Foi forte o suficiente para mostrar que eu tentei, e às vezes é isso que importa. O que aconteceu a seguir foi rápido e silencioso e absolutamente aterrorizante. Não pelo que continha de violência, porque não houve violência, mas precisamente pelo que não houve. Ele me agarrou pelos pulsos, me virou, me colocou de costas contra a parede do corredor, com uma calma que era mais intimidante do que a raiva jamais poderia ser. Porque a raiva é reação, e isso não era reação, era controle deliberado. Era alguém que havia decidido exatamente o que ia fazer antes de fazer e executou com uma precisão que não deixava espaço para interpretação. Seu rosto estava perto do meu, perto o suficiente para eu sentir o calor que irradiava de sua pele, e seus olhos escuros estavam nos meus com aquela atenção total que era simultaneamente a coisa mais perturbadora e a mais difícil de sustentar. Faça isso de novo, e eu te troco por um quarto sem janelas, voz baixa, quase gentil, o que a tornava mais séria do que se tivesse sido gritada. Meu coração estava batendo no ritmo errado. Eu notei isso e também notei, com um desconforto específico, que nem toda a razão para isso era medo. Faça isso de novo, e da próxima vez eu miro melhor, eu disse, porque era o que eu tinha e porque recuar naquele momento seria um tipo de derrota que eu não me permitia. Ele ficou imóvel por 2 segundos que foram longos de uma forma que 2 segundos geralmente não são, com os olhos ainda nos meus e com algo em sua expressão que não era raiva. Era algo antes da raiva, algo que a raiva normalmente cobre, e que naquele momento estava visível porque ele não teve tempo suficiente para cobri-lo. E o que eu vi naquele algo foi a coisa mais inesperada que eu poderia ter encontrado ali. Era quase respeito. E pela maneira como ele soltou meus pulsos e deu um passo para trás com uma deliberação que parecia custar algo, eu entendi que esse quase respeito o irritava mais do que o soco. Ele olhou para mim por mais um segundo,
Depois se virou e saiu pelo corredor com o mesmo passo de antes, como se nada tivesse acontecido. Como se os corredores não guardassem o que acabou de acontecer em suas paredes e no espaço entre 2 metros de distância e uma parede fria. E os pulsos de alguém que você não havia planejado encontrar. Fiquei onde estava por um tempo que não contei, com as costas ainda contra a parede e meus pulsos ainda quentes onde suas mãos estiveram. E olhei para o corredor vazio à minha frente, tentando organizar o que eu estava sentindo em uma ordem que fizesse sentido. Eu não consegui, e isso, descobri então, era a parte mais complicada de tudo. Capítulo 3. O jardim e o que ele não deveria ter visto. No quinto dia, Cora perguntou se eu queria usar o jardim. Ela não perguntou diretamente, porque Cora nunca fazia nada diretamente. Ela rodeava os assuntos com a paciência de quem aprendeu que a maioria das conversas importantes não começa com o ponto mais importante. Ela apareceu com o café da manhã, arrumou a bandeja com aquela precisão silenciosa dela, e então disse, de costas para mim, que o jardim estava disponível durante o dia se eu quisesse ar fresco. Ela disse isso da maneira de quem transmite uma informação logística e não uma concessão negociada. Mas eu já havia passado dias suficientes naquela mansão para saber que nada ali era apenas logístico. Ele autorizou? Eu perguntei. Ela olhou para mim por cima do ombro com uma expressão que nem confirmava nem negava, e que na prática confirmava tudo. Fui para o jardim depois do café da manhã, com um livro de história italiana que peguei na biblioteca no dia anterior. E a sensação de cruzar aquela porta de vidro e sentir o calor limpo do sol em meus ombros foi desproporcional ao gesto em si. O tipo de alívio que você só percebe o tamanho depois que ele chega. O jardim era maior do que parecia das janelas, com caminhos de pedra que se ramificavam entre canteiros bem cuidados e árvores que criavam sombra generosa nos momentos certos. E havia uma fonte no centro que fazia o tipo de som de água que existe especificamente para competir com o barulho na sua cabeça, e que naquela manhã estava ganhando a disputa com uma facilidade que achei pessoalmente ofensiva. Sentei-me na grama sem me preocupar com o vestido, porque havia coisas mais importantes para se preocupar, e porque grama não estraga o caráter. Apoiei o livro no joelho, respirei o cheiro de terra e rosas e manhã, e fiquei quieta de um jeito que não conseguia ficar lá dentro. Lá dentro, eu era a versão de mim que luta, que questiona, que ocupa espaço com presença, porque presença é a única moeda que tenho para negociar ali. Lá fora, sob aquele sol e com aquele som de água competindo com meus pensamentos. Eu era apenas eu, e apenas ser eu era mais repousante do que qualquer coisa que eu havia sentido nos últimos 5 dias. Eu não o vi chegar. Isso é importante, porque desenvolvi naqueles dias uma consciência periférica bastante aguçada da presença de Romello Castelli. O tipo de atenção involuntária que o corpo desenvolve para coisas que representam variáveis importantes no ambiente. E que no caso dele se manifestava como uma espécie de mudança na temperatura do ar antes que ele realmente aparecesse. Mas naquela manhã eu estava com os olhos fechados para o sol e o livro aberto no colo, e minha mente em algum lugar entre o som da fonte e o capítulo sobre as guerras de unificação italianas. E quando ouvi passos no caminho de pedra, já era tarde demais para fingir que não tinha ouvido. Não abri os olhos imediatamente. Este foi um detalhe que analisei mais tarde com mais atenção do que merecia. E a conclusão a que cheguei foi que alguma parte de mim decidiu naquele segundo que era melhor deixar o momento durar um pouco antes de transformá-lo em uma interação. Você se move de forma diferente aqui fora, foi o que ele disse, e sua voz no ar aberto do jardim soava diferente do que nos corredores e quartos, menos contida, como se o espaço aberto removesse uma camada de algo que os espaços fechados adicionavam. Abri os olhos. Ele estava parado a 1 metro de distância, sem o paletó desta vez, com as mangas da camisa arregaçadas até o meio do antebraço, e o mesmo olhar direto de sempre, mas havia algo em sua postura que era ligeiramente diferente do habitual, uma ausência muito leve da rigidez costumeira, como se o jardim fizesse com ele o que fazia comigo, só que ele ainda não havia notado. Lá dentro, estou com raiva, respondi, olhando para o jardim à minha frente. Aqui fora, eu apenas estou. Há alguma diferença? Enorme. Ele ficou quieto por um momento. E então, sem que eu tivesse previsto ou sem que ele parecesse ter planejado, ele se sentou na beira da fonte, do lado oposto a mim, com os cotovelos nos joelhos e o olhar voltado para as roseiras. Ele não disse nada.
Eu também não. E o silêncio que ficou entre nós não era o silêncio tenso dos corredores ou o silêncio calculado das refeições. Era uma terceira coisa, mais parecida com o silêncio de pessoas que estavam no mesmo lugar sem precisar justificá-lo. Você tem um jardim? Perguntei. Porque a pergunta apareceu e porque aprendi que segurar perguntas geralmente as tornava maiores do que eram. Este é meu. Você o usa? Uma pausa, não longa, mas presente o suficiente para ser honesta. Não muito. Que desperdício. Eu disse sem julgamento, porque não era julgamento. Era apenas observação. E havia uma diferença considerável entre os dois que eu esperava que ele soubesse distinguir. Ele me olhou de lado, rápido, e voltou para as roseiras. Ele ficou lá por 15 minutos que eu contei sem querer, e que ele ficou sem dizer mais nada e sem ir embora, o que por si só era uma forma de dizer algo. Quando ele se levantou, foi com a mesma deliberação silenciosa de sempre, e ele saiu pelo caminho de pedra sem anunciar que estava indo. Fiquei na grama por mais meia hora olhando para a fonte e tentando não atribuir muito significado a 15 minutos de silêncio compartilhado com um homem que me sequestrou, com resultados mistos. A ligação com meu pai aconteceu na tarde do quinto dia, em uma pequena sala com uma janela que não abria e com Romelo sentado a 3 metros de distância, imóvel e silencioso, em uma presença que era simultaneamente discreta e absolutamente impossível de ignorar. Meu pai atendeu no primeiro toque. Sky! Sua voz saiu embargada, da maneira que só acontece quando alguém está esperando por algo há dias. E quando essa coisa finalmente acontece, o corpo não sabe se chora de alívio ou de choque. Meu Deus, Sky, estou bem, pai. Eu disse com a firmeza que ele precisava ouvir antes de qualquer outra coisa, porque eu o conheço e sei que ele funciona melhor quando tem algo sólido para se agarrar. Apenas conserte isso. Eu vou. Juro que já estou. Pai, uma pausa. Quanto tempo? O silêncio que veio do outro lado foi longo e cheio, e disse tudo o que as palavras teriam dito, e mais algumas coisas que as palavras não teriam coragem de dizer. Ouvi aquele silêncio com a parte de mim que conhece meu pai há 24 anos, e o que ouvi nele foi a resposta que eu não queria receber. Desliguei. Não chorei. Devolvi o telefone para Cora, que estava perto da porta com aquela expressão neutra e atenta dela. E depois fui para o jardim, porque o jardim era o único lugar naquela mansão onde eu podia ter o tamanho exato que eu era, sem precisar ser maior. Fiquei lá até o sol mudar de ângulo. Não abri o livro. A chuva chegou 3 dias depois, sem aviso. Do jeito que a chuva de verão chega, de repente, e com convicção, e eu estava no jardim quando começou, sentada na beira da fonte, com o livro de botânica que encontrei em uma prateleira baixa na biblioteca e que me ocupou de uma forma inesperadamente satisfatória durante toda a manhã. As primeiras gotas chegaram e eu olhei para o céu antes de fazer qualquer outra coisa. Porque a chuva repentina em um dia quente tem uma qualidade específica de alívio que você experimenta primeiro com o rosto antes de processar com qualquer outra parte do corpo. Fiquei parada. Não corri. Não me levantei. Apenas fiquei ali enquanto a chuva aumentava de intensidade e encharcava meu cabelo e ombros e as páginas do livro que eu havia fechado, mas não largado. E havia algo profundamente certo nisso, em estar encharcada no jardim de outra pessoa em uma tarde de quinta-feira, como se eu tivesse todo o direito do mundo de estar exatamente onde estava. Eu não sabia que ele estava me observando até mais tarde. Cora me contou sem querer, do jeito que Cora às vezes deixava escapar coisas que ela mesma parecia não ter planejado deixar escapar, em um comentário passageiro sobre o guarda-chuva que ela levara para o jardim e que eu havia recusado. Ela disse que ficou com o guarda-chuva na mão por um momento, sem saber o que fazer com ele, e que quando voltou para dentro, o senhor ainda estava na janela. Por quanto tempo? Perguntei. Ela me olhou com a expressão que tinha quando eu fazia perguntas, cuja resposta ela decidira que eu não precisava, e saiu da biblioteca sem responder, o que também era uma resposta. Naquela noite, adormeci antes das 10, o que era novo, porque as noites naquela mansão tinham sido até então exercícios intermináveis de teto e pensamento. E acordei às 2 da manhã com a garganta seca e a cabeça pesada, da maneira que anuncia que o corpo está negociando algo com você sem tê-lo consultado primeiro. No final do dia seguinte, eu estava na cama com febre baixa.
E aquele mal-estar específico de gripe que não é grave o suficiente para ser dramático, mas é presente o suficiente para ser irritante, especialmente quando você está em um lugar que não é seu, e onde mostrar fraqueza parecia uma concessão que eu preferiria não fazer. Cora apareceu com chá e com uma eficiência de cuidado que não tinha nada de sentimental, mas que era completamente real. E eu a deixei, porque não tinha energia para resistir ao que era claramente competência e não pena. Eu estava acordada, deitada de lado na cama com a luz baixa, quando a porta se abriu depois da meia-noite. Não era Cora. Eu soube antes de ver, pelo tamanho da sombra no passo, e fiquei imóvel enquanto ele atravessava o quarto com uma xícara nas mãos e a colocava na mesa de cabeceira com um cuidado que não combinava com a maneira como ele fazia todo o resto. Devagar, sem som, como se fazer barulho fosse a última coisa que ele queria naquele momento. Ele ia se virar. Eu sabia disso também, porque era o que a lógica ditava. Colocar o chá e sair. E havia algo naquela iminência que me fez falar antes de pensar se deveria. Romelo. Ele parou na porta, de costas, com a mão ainda no batente e o ombro ligeiramente virado na minha direção. Não o suficiente para me ver, mas o suficiente para mostrar que tinha ouvido e que realmente parou. Obrigada. O silêncio que veio depois foi longo, do tipo que contém mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ele não respondeu. Ele saiu e a porta se fechou com aquele clique suave de sempre. E eu fiquei olhando para a xícara de chá na mesa de cabeceira, com o vapor subindo em uma linha fina e reta no ar parado do quarto, pensando que este homem tinha feito o chá ele mesmo porque Cora estava dormindo. E que isso era uma pequena informação e, ao mesmo tempo, absolutamente impossível de ignorar. Bebi o chá até o fim. Dormi depois disso, o que era algo que eu não conseguia fazer facilmente há dias. E preferi não examinar a conexão entre as duas coisas muito de perto. Algumas verdades se tornam mais verdadeiras quando você não olha diretamente para elas. Capítulo 4. Quando ele para de fingir que ela é apenas uma peça. Cora me olhou com aquela expressão dela quando pedi permissão para reorganizar a biblioteca. Não era surpresa, exatamente. Era algo mais próximo da resignação de quem percebe que uma certa força da natureza vai fazer o que vai fazer e que a coisa mais sensata é decidir como se posicionar em relação a ela. Ela ficou na porta da biblioteca por um segundo, olhou para mim, olhou para as prateleiras, olhou para mim de novo e disse que sim, com o tom de quem espera não ter que explicar isso mais tarde. Passei a manhã inteira lá. Havia algo quase meditativo naquele trabalho, no ato de tirar livro por livro, examinar o que era, decidir onde pertencia, criar uma ordem que fizesse sentido para alguém que realmente quisesse usar aquele espaço e não apenas acumulá-lo. Os livros de história italiana foram para a parede do fundo, organizados por período, arquitetura ao lado deles, e os mapas antigos, que estavam distribuídos sem critério por 3 prateleiras diferentes, como se ninguém tivesse notado o que eram, ganharam uma seção inteira na parede da janela, onde a luz entrava bem e onde cada um podia ser visto sem precisar procurar. Deixei post-its nos que eu havia folheado, com observações que me pareceram relevantes e com algumas perguntas que eu não havia respondido, porque as respostas não estavam naquele volume específico. Era o tipo de coisa que eu fazia com meus próprios livros em casa, e que aqui pareceu natural antes de eu perceber que não era minha biblioteca, e que talvez eu devesse ter pensado nisso antes de escrever em 8 post-its diferentes. Já era tarde quando ouvi passos no corredor. Eu os reconheci antes que ele aparecesse na porta, o que se tornou uma habilidade involuntária e um pouco inconveniente que desenvolvi sem pedir. Não levantei os olhos do livro que estava segurando, uma enciclopédia de botânica do século XIX, com ilustrações que eram pequenas obras de arte em si, e esperei. Você lê estes? A voz dele veio da porta, e havia nela algo que não era bem surpresa, mas era da mesma família. Os que eu consegui em 2 dias, não levantei os olhos. Você tem uma coleção impressionante de história italiana. Mas zero ficção. Ficção é... Não diga que é uma perda de tempo. Uma pausa, menos eficiente. Agora eu levantei os olhos. Ele estava na porta, de braços cruzados, e com aquela postura de quem ocupa espaço sem precisar expandir seus gestos para isso, e me olhava com uma atenção que se tornara, nos últimos dias, uma presença física em si, algo que eu sentia antes de processar que estava sendo olhada.
Eficiente, repeti, saboreando a palavra com suave ironia. Você usa essa palavra para tudo que não quer sentir. Ele ficou absolutamente imóvel, e esse tipo de imobilidade nele era diferente do silêncio normal. Era o silêncio de alguém que está recalculando, que recebeu uma informação que não esperava e que está decidindo o que fazer com ela antes de responder. Você não me conhece. Conheço pessoas que se protegem fingindo que são apenas lógicas. Voltei meus olhos para o livro, porque sustentá-los nos dele por muito tempo estava começando a custar algo que eu preferia não gastar. Fui criada por uma. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os anteriores. Não tinha a tensão dos silêncios dos primeiros dias, nem a neutralidade calculada dos que vieram depois. Era um silêncio que respirava, que tinha temperatura, que ocupava o espaço entre a porta e a prateleira, onde eu estava com uma presença que senti na pele antes de sentir em qualquer outro lugar. Ele entrou na biblioteca. Não disse nada. Ficou olhando para os mapas que eu havia organizado na parede da janela. E havia algo na maneira como ele os olhava, lentamente, com uma atenção que não era de inspeção. Você criou uma sessão de cartografia, ele disse finalmente. Eles estavam espalhados por 3 prateleiras. Era um desperdício. Você usa essa palavra para tudo que acha que poderia ser melhor. Levantei os olhos. Ele estava me olhando por cima do ombro, com aquele canto da boca que não chegava a ser um sorriso, mas era da mesma família. E havia naquele olhar uma proximidade que a distância física entre nós não estava compensando adequadamente. Aprendi com alguém, eu disse. Ele me olhou por um segundo a mais do que o necessário para qualquer coisa que tivesse uma resposta prática e depois se virou de volta para os mapas. O jantar foi ideia de Nico, que apresentou a proposta com a energia de quem vende algo que sabe que encontrará resistência, mas que acredita genuinamente no produto. Ele disse, com uma casualidade que suspeitei ser mais calculada do que parecia, que seria menos tenso se jantassem juntos. E usou a palavra tenso com as aspas invisíveis de quem diz uma coisa querendo dizer outra. Romelo concordou. Soube disso quando Cora apareceu para me avisar e não consegui decidir o que fazer com a informação de que ele havia concordado. Então, fingi não ter notado e desci para o jantar com o livro de botânica debaixo do braço, porque estava no meio de um capítulo. A mesa era grande para 4 pessoas, mas Nico tinha o dom de preencher o espaço com presença e conversa. E o silêncio inicial durou menos do que eu havia previsto antes que ele começasse a me fazer perguntas, com a curiosidade genuína de quem não estava tentando extrair informações estratégicas, que apenas queria saber. Ele perguntou sobre Nova York, sobre o que eu fazia, sobre o jardim mental que eu havia mencionado de passagem 2 dias antes, sem esperar que ele tivesse retido. Fiz Nico rir 3 vezes, a terceira vez de verdade. Com aquele sorriso que chegava primeiro nos olhos e depois na boca, ele apontou para mim e disse, ela é engraçada, para o irmão, com o tom de quem apresenta uma descoberta. Romelo não respondeu, mas eu olhei para ele naquele exato segundo, rápido e involuntariamente. E o que encontrei foi um olhar que estava em mim com uma atenção que não tinha nada de estratégico, e que ele redirecionou para o prato com uma velocidade que era, em si, uma informação. O calor que subiu pelo meu pescoço foi inconveniente e completamente não solicitado. Depois do jantar, sem que ninguém pedisse e sem que eu tivesse planejado, ajudei Cora a tirar a mesa. Ela me olhou com a surpresa controlada de quem tenta não mostrar surpresa e não consegue completamente, e disse que eu não precisava. Você me traz chá toda noite sem que eu peça. Empilhei os pratos com cuidado. Parece justo. Ela foi para a cozinha sem responder, o que com Cora era uma forma de resposta. E eu estava de costas para a sala quando senti, com aquela percepção involuntária que desenvolvi em dias de convivência forçada, que Romelo ainda estava na mesa e não havia saído e estava me observando. Não me virei. Terminei de tirar a mesa, segui Cora até a cozinha e só então me permiti sentir o peso daquele olhar que carreguei nas costas por 3 minutos inteiros, sem deixá-lo chegar ao meu rosto. Eu tinha um problema. Isso estava ficando difícil de ignorar. Entrei no escritório dele sem bater, porque a porta estava entreaberta, e porque bater em portas entreabertas sempre me pareceu uma formalidade desnecessária, e me arrependi imediatamente. Não pelo que encontrei, que era apenas Romelo sobre documentos com a concentração total de quem resolve algo que exige atenção real, mas pela maneira como ele levantou os olhos e pela maneira como sentia aqueles olhos,
que eram exatamente o problema que eu estava tentando não nomear. Você tem regras nesta casa? Eu disse porque eu tinha um propósito, e propósito era o que me mantinha organizada. Várias. Então por que ninguém me disse? Porque você não é uma convidada. Sou uma prisioneira. Então dei um passo para dentro do escritório, porque manter distância física daquele homem havia deixado de ser estratégia e se tornado hábito. E hábitos criados pelo medo não me interessavam. Porque prisioneiros também têm direitos. Ele se levantou e este gesto simples, apenas um homem se levantando de uma cadeira, cruzou o espaço entre nós com um peso que não tinha nada de simples. Ele era alto. Eu havia estabelecido isso desde o primeiro dia. Mas havia algo diferente em seu escritório, no espaço menor, na luz mais baixa, na ausência de outras pessoas que serviam de amortecedor entre a realidade que existia quando estávamos sozinhos e a versão mais contida que eu conseguia manter quando havia testemunhas. Ele veio em minha direção, parou perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça ligeiramente para sustentar seu olhar, e o calor que irradiava dele era uma presença física no ar entre nós. Algo que senti antes de qualquer coisa que pudesse nomear com palavras. Jardim, biblioteca, seu quarto, sala de jantar. Ele disse com aquela voz baixa que usava quando queria que as palavras chegassem sem precisar de volume. E o resto? O resto é meu. Sua casa inteira é sua, Castelli, e você está dentro dela. Um passo, apenas um. Mas o espaço entre nós já era pequeno demais para um passo não significar algo. Então, sugiro que você respeite isso. Eu não recuei. Esta era a parte em que eu deveria ter recuado, e eu sabia disso, e não o fiz de qualquer maneira, porque havia algo naquela proximidade que era simultaneamente a coisa mais inteligente a se evitar e a mais difícil de deixar. Como estar perto de uma fonte de calor no frio e saber que está ficando tempo demais e não conseguir se mover? Você faz isso para intimidar todo mundo? Funciona com todo mundo. Não comigo. O olhar dele mudou. Não a expressão, que permaneceu quieta e controlada como sempre, mas algo dentro do olhar, uma camada que se moveu de um lugar para outro, como a luz mudando de ângulo. E o que se tornou visível por aquele segundo foi algo que ele claramente não havia planejado deixar visível. Porque no segundo seguinte, ele deu um passo para trás com uma deliberação que custou mais do que qualquer recuo casual custaria. Ele recuou primeiro, e isso disse mais do que qualquer palavra que ele havia dito naquela sala ou em qualquer sala antes daquela. Porque homens que recuam primeiro não são indiferentes. Eles têm medo. E o medo naquele homem específico foi a informação mais reveladora que recebi desde que acordei em um quarto que não era meu, com um teto que não reconheci. Saí do escritório com passos medidos e regulares, e subi as escadas com aquela calma que era metade real e metade construída. E só quando cheguei ao quarto e fechei a porta, e me encostei nela com as costas no escuro, deixei meus pulmões fazerem o que queriam, que era expelir o ar que eu segurei por tempo demais sem perceber. Meu coração estava batendo no ritmo errado. Desta vez, não me dei ao trabalho de fingir que não era por causa dele. Capítulo 5. Romance sem nome e negação sem fim. Ele começou a aparecer no jardim na terceira semana. Na primeira vez, fingi não notar. Ele montou seu laptop na mesa de pedra perto da entrada, abriu documentos com aquela concentração deliberada de quem demonstra estar trabalhando, e ficou lá por 40 minutos sem me dirigir uma palavra e sem que eu lhe dirigisse nenhuma. E quando saiu, foi sem anunciar, apenas passos no caminho de pedra e depois silêncio novamente. Na segunda vez, não fingi mais. Levantei os olhos do livro quando ele chegou, observei-o se acomodar com o mesmo ritual de antes e depois voltei a ler com uma tranquilidade que era mais honesta do que qualquer coisa que eu conseguira manter perto dele dentro da casa. Na terceira vez ele chegou e eu já havia deixado espaço na mesa de pedra sem ter planejado fazê-lo. Ele notou. Não disse nada. Colocou o laptop exatamente onde havia espaço e abriu os documentos. E o silêncio que ficou entre nós era do tipo que tem textura, que você quase pode tocar. Uma coisa viva e quieta que nenhum de nós perturbou, porque perturbá-la parecia o tipo de erro que não se desfaz. Foi em um desses silêncios que contei a ele sobre minha mãe. Não foi planejado. Preciso deixar isso claro, porque a versão planejada de mim não teria feito isso. Não ali, não com ele.
Mas eu estava olhando para as roseiras e pensando em jardins, e jardins inevitavelmente me levaram à memória de uma fotografia que meu pai guardava em sua mesa. Uma mulher de cabelos escuros em um jardim menor que este, sorrindo para a câmera com o tipo de facilidade despreocupada que passei a vida tentando entender se era real ou performática. E antes que eu decidisse guardar o pensamento para mim, eu já havia dito em voz alta que minha mãe morreu quando eu tinha 2 anos, e que a conhecia apenas por fotografias e pela maneira como meu pai ficava quieto quando alguém dizia seu nome. Romelo fechou o laptop. Ele não disse nada por um momento. E quando falou, foi com uma voz diferente da voz do escritório e dos corredores. Menos construída, mais direta no sentido de algo indo de um lugar para outro sem passar por um filtro. Você se parece com ela? Ele perguntou. Nos olhos. É o que meu pai diz quando está com saudades dela e esquece que está dizendo em voz alta. Ele ficou quieto de novo, mas era um silêncio que ouvia. E havia uma enorme diferença entre o silêncio que ouve e o silêncio que apenas espera sua vez de falar. Eu aprendi isso cedo, crescendo com um pai que às vezes precisava mais de presença do que de respostas. E reconheci em Romelo aquele mesmo tipo de atenção, densa e real, do tipo que você sente no peito antes de identificar de onde vem. Meu irmão quase morreu há 5 anos. Ele disse finalmente, olhando para a fonte. Acidente. Ele ficou em coma por 3 semanas. Uma pausa. Nico. Olhei para ele. Ele não olhou de volta, mas havia algo em seus ombros que havia mudado de posição ligeiramente, uma abertura mínima que naquele homem específico era o equivalente a abrir uma janela inteira. Foi a primeira vez que entendi que havia coisas que eu não podia controlar. Não importa o que eu fizesse. Ele disse, ainda sem olhar para mim. Não gostei da descoberta. Ninguém gosta. Você parece acostumada com isso. Estou acostumada com a ideia, respondi, honesta, ainda trabalhando na prática. Ele me olhou então, de lado e por baixo, com aquele olhar de canto de olho, que era mais revelador do que um olhar direto, porque tinha menos tempo para ser arranjado antes de chegar. E o que vi nele por aquele segundo foi algo que não estava nos documentos, ou nos corredores, ou em nenhuma das versões controladas dele que eu havia catalogado até então. Era algo mais velho e mais cansado e mais humano do que tudo aquilo. E durou apenas um segundo antes que ele voltasse os olhos para a fonte. Mas foi o suficiente para eu sentir algo se reorganizar no meu peito de uma forma que eu sabia que não se desfaria facilmente. Não comentamos sobre o quanto havíamos contado um ao outro naquela tarde. Esse era o acordo tácito, a regra não dita do jardim, que o que era dito ali ficava em um registro diferente do resto, e que perguntar demais sobre o que havia sido dito seria o tipo de gesto que desfaria o que havia sido construído. A chuva voltou em uma tarde de sexta-feira com a mesma convicção da primeira vez, mas desta vez eu a ouvi chegando. O cheiro antes das gotas e o vento que baixou a temperatura em 3 minutos, antes que uma única gota tocasse o chão. E fiquei onde estava, na grama, com o livro no colo, porque havia algo que eu queria confirmar sobre aquela chuva e sobre o que ela fazia com o jardim quando ninguém estava olhando. O que ela fazia era torná-lo completamente outro e completamente o mesmo ao mesmo tempo. As cores mais saturadas, o cheiro mais denso, a fonte irrelevante contra o som da chuva nos galhos e pedras e grama ao meu redor. E eu estava no meio de tudo isso, ficando completamente encharcada, quando notei que havia uma xícara de chá na varanda me esperando. Não havia xícara na varanda. Eu sabia disso porque olhei, mas havia algo na janela do escritório que identifiquei com a visão periférica e que não examinei de frente, porque examiná-lo de frente desmancharia a negação plausível que eu estava tentando manter sobre o fato de que ele estava me observando na chuva e que a informação de que eu havia recusado o guarda-chuva havia chegado a ele e que ele havia ficado mesmo assim. Entrei encharcada 20 minutos depois, com o livro salvo debaixo do braço, por ter sido o único instinto de proteção que funcionou, e encontrei Nico no corredor com aquele sorriso que ele tentava esconder sem sucesso. Você gosta de chuva? Ele disse com o tom de quem verifica uma hipótese já confirmada. Gosto. Ele ficou na janela, disse Nico, e havia uma leveza em sua voz que era simultaneamente casual e completamente intencional. Eu sei, respondi, e continuei andando. Nico ficou no corredor atrás de mim, provavelmente com aquele sorriso ainda no rosto,
E eu subi as escadas com o cabelo pingando e o coração fazendo aquela coisa inconveniente que se tornara recorrente e que eu estava cansada demais para lutar, especialmente encharcada. Naquela noite ele apareceu de novo. Eu não estava doente desta vez. Então não havia justificativa prática alguma. E acho que foi isso que nos pegou de surpresa, a ausência de justificativa, apenas a presença do fato em si. Eu estava na varanda do quarto, que era pequena, e dava para o lado do jardim onde ficavam as roseiras, com o livro de botânica que se tornara uma espécie de objeto de continuidade naquelas semanas. E o ouvi chegar antes de vê-lo. Passos no corredor, parando na altura da minha porta e ficando ali por um segundo antes de continuar. Mas eles não continuaram. Houve uma batida leve do tipo que te dá a opção de fingir que não ouviu, e eu disse, entre, antes de analisar se deveria. E a porta se abriu e ele ficou na entrada com as mãos no batente e os olhos indo primeiro para mim, e depois para a varanda, e depois para o livro aberto no meu colo com aquela expressão de quem avalia algo que não esperava encontrar. Você não está dormindo, ele disse. E não era uma pergunta. Nem você, ele entrou. Caminhou até a varanda com aquele passo deliberado dele e ficou encostado no parapeito, de costas para o jardim e de frente para mim. E a luz baixa da varanda fazia coisas com as sombras em seu rosto que tornavam tudo ligeiramente mais difícil do que já era. Posso? Gesticulei para a cadeira ao meu lado. Ele se sentou e nós dois ficamos em silêncio por um tempo que não contei. Com o som distante da fonte e com o ar noturno que cheirava a terra molhada depois da chuva da tarde. E naquele silêncio havia uma intimidade que não havia sido negociada e que estava ali de qualquer maneira, construída ao longo de semanas de jardim e livros e conversas que haviam chegado a lugares que nenhum de nós havia mapeado com antecedência. Na tarde seguinte, eu estava identificando no jardim a planta do canto leste que havia encontrado descrita no livro de botânica. E quando ele chegou, não precisei ouvir os passos para saber. Foi apenas aquela mudança no ar que me acompanhava desde a primeira semana e que havia deixado de ser perturbadora e se tornado, com uma suavidade que eu não havia notado enquanto acontecia, algo próximo de familiar. Olha, eu disse, e estendi o livro aberto em sua direção, com a ilustração virada para cima, apontando com o dedo para a planta no canto e depois para a página. É exatamente esta. Olha a folha. A nervura central. Ele se inclinou para ver e foi exatamente quando o espaço entre nós simplesmente desapareceu. Não dramaticamente, não com nenhum gesto específico de nenhum de nós, apenas a soma de eu ter me inclinado para mostrar e ele ter se inclinado para ver. E de repente a distância entre meu ombro e o dele era em centímetros, e o calor que irradiava de sua pele era uma presença completamente real no ar entre nós. Continuei apontando para a ilustração por 2 segundos que foram os 2 segundos mais longos daquela semana. E então parei, porque não havia mais nada que eu estivesse realmente vendo na página. Ele não se afastou. Senti o momento em que ele notou a proximidade da mesma forma que eu. Uma leve mudança em sua respiração, quase imperceptível, do tipo que você só percebe quando está perto o suficiente para notar. E o livro ficou aberto entre nós como um pretexto que havia expirado e que nenhum de nós havia fechado ainda. Sky. A voz dele saiu diferente, mais baixa, com aquela textura que tinha quando ele não teve tempo de arrumá-la antes de falar. E eu levantei os olhos do livro e encontrei os dele exatamente onde eu sabia que estariam, perto demais e escuros demais. E com aquela camada visível que aparecia às vezes quando ele não conseguia cobri-la a tempo. O telefone dele tocou. O som foi uma intrusão física no ar entre nós. E ele piscou apenas uma vez antes de tirar o aparelho do bolso com um movimento que teve uma fração de hesitação antes de ser executado. Ele olhou para ela, atendeu e recuou 2 passos com o telefone no ouvido e os olhos indo para mim por um segundo antes de se virar na direção oposta. Fechei o livro, olhei para as roseiras, respirei o ar da tarde com o cheiro de terra e plantas, e algo que eu havia parado de tentar não sentir, porque não estava funcionando de qualquer maneira. Cora estava na porta de vidro quando me virei, com o rosto voltado para o interior da casa e a postura de quem definitivamente não tinha visto nada. O que com Cora significava que ela tinha visto tudo. Entrei sem dizer nada, subi as escadas, sentei-me na beira da cama com o livro no colo e encarei a capa por um tempo considerável,
pensando que havia uma planta no canto leste do jardim que eu havia identificado com precisão, e que havia outra coisa ali que eu havia identificado com a mesma precisão, e que estava sendo muito menos fácil de catalogar em uma categoria segura e arquivar. Porque categorias seguras pressupõem que a coisa que você está tentando catalogar fica parada enquanto você decide onde colocá-la. E Romello Castelli não ficava parado em nenhum dos lugares que eu tentei colocá-lo. Capítulo 6. O que ele sente e o que não pode ser. Eu soube que algo havia mudado na mansão antes de entender o que. Foi uma daquelas percepções que chegam pelo corpo antes de chegarem pela cabeça. Uma tensão diferente no ar dos corredores. Uma qualidade específica no silêncio que Cora carregava consigo naquela manhã, enquanto arrumava a bandeja do café da manhã, com uma atenção ligeiramente excessiva à posição das xícaras. Observei-a por um momento, calibrei o que estava vendo e decidi que perguntar diretamente seria ineficiente, porque Cora não respondia a perguntas diretas sobre coisas que ela decidira que eu não precisava saber. Então, fui para o jardim e esperei que o dia me contasse por si só. Não demorou muito. Por volta do meio-dia, ouvi vozes no escritório de Romello, o tom abafado de uma conversa que não quer ser ouvida atravessando a parede espessa da mansão com a insistência de algo que não se contém completamente. E um dos timbres era profundo e familiarmente controlado. E o outro era mais velho e mais frio, e tinha aquela qualidade específica de autoridade que não precisa tentar, porque foi construída ao longo de décadas sendo obedecida sem questionar. Dom Eder Castelli estava na mansão. Eu ainda não o tinha visto, mas tinha ouvido o nome nas bordas de conversas que não eram minhas, pronunciado com aquela reverência involuntária que as pessoas reservam para coisas que respeitam e temem simultaneamente. Ele era o pai de Romello. Ele era o homem que havia ordenado o sequestro. E havia algo na ideia de sua presença naquela casa que tornava o ar ligeiramente mais pesado, como a pressão atmosférica aumentando antes de uma tempestade. Fiquei no jardim. A fonte fazia seu som habitual. As roseiras não tinham opinião sobre Dom Eder Castelli. Tentei adotar a mesma postura com resultados mistos. Não ouvi o que foi dito naquele escritório, mas vi Romello depois. Ele foi para o jardim no final da tarde com o laptop, mas não o abriu, o que era novo, e sentou-se à mesa de pedra olhando para a fonte com aquela expressão que eu aprendi a ler nas últimas semanas. Da mesma forma que se aprende a ler o tempo, não com certeza absoluta, mas com familiaridade suficiente para distinguir os tipos. Essa expressão não era a frieza calculada dos primeiros dias, nem a abertura cuidadosa das conversas de jardim. Era algo mais pesado, mais antigo, do tipo que aparece quando uma pessoa foi lembrada de uma versão de si mesma que começara a esquecer. Sentei-me do meu lado habitual da fonte sem dizer nada, porque havia momentos em que a coisa mais honesta era apenas estar presente, e este era claramente um deles. Ficamos em silêncio por um longo tempo. O sol se pôs. As sombras das árvores cresceram na grama. Seu pai esteve aqui? Eu disse finalmente, não como uma pergunta. Esteve. E ele olhou para mim, e havia naquele olhar uma honestidade que atingiu meu peito com uma força desproporcional ao tamanho do gesto. Porque era o olhar de alguém carregando algo pesado, e que por um segundo considerou a possibilidade de compartilhar o peso antes de decidir que não podia. Nada que você precise saber agora, ele disse. E sua voz estava mais baixa que o normal, mais próxima de algo real do que de uma resposta construída. Olhei para ele por um momento, depois olhei para uma fonte. Ok, eu disse simplesmente e não insisti, porque havia uma diferença entre o que eu queria saber e o que era meu direito perguntar. E eu estava começando a ter problemas para manter essa distinção clara quando se tratava dele. Ele continuou me olhando por um segundo a mais do que eu esperava, com aquela expressão que eu não conseguia nomear, mas que atingia o centro do meu peito como calor, e então se virou de volta para a fonte e ficou lá até o sol desaparecer completamente. Valentina Sara chegou no dia seguinte. Eu soube que era ela antes de ser apresentada, porque havia um tipo específico de mulher que entra em uma sala como se já soubesse exatamente quanto espaço ocuparia e quanto espaço tiraria de todo o resto. E Valentina Sara era desse tipo com uma precisão que beirava a arte. Ela era bonita do jeito que coisas afiadas às vezes são bonitas, com uma elegância que tinha a estrutura demais para ser casual
e uma amabilidade que tinha distância demais para ser real. Ela me viu no jardim antes que qualquer apresentação formal acontecesse, e houve um segundo, apenas um, em que seus olhos percorreram-me com a velocidade e eficiência de uma avaliação completa, antes de se tornarem novamente a superfície gentil e composta que ela apresentava ao mundo. 3 segundos no total. E eu soube naqueles 3 segundos tudo o que precisava saber sobre Valentina Sara e sobre o que minha presença naquela mansão significava para ela. No jantar, ela veio para o meu lado da mesa com o tipo de gentileza que tem uma faca dentro. Que história interessante, a sua. Ela disse com aquele sorriso de dentes que não chegava aos olhos, sequestrada e ainda assim tão adaptada. Adaptável, corrigi calmamente. Diferente de adaptada. Qual a diferença? Ela inclinou a cabeça ligeiramente com a expressão de curiosidade que não era curiosidade. Adaptada é permanente. Coloquei meu garfo no prato com cuidado. Adaptável é escolha. Ela sorriu de novo. E desta vez havia algo no sorriso que era quase respeito e quase raiva em proporções iguais. A expressão de alguém que esperava menos resistência e estava recalibrando em tempo real. Escolha, ela repetiu, saboreando a palavra. Que perspectiva fascinante sobre sua situação. Situações são o que são, eu disse. Perspectiva é sempre escolha. Nico olhou para mim com aquele sorriso que ele escondia sem sucesso. E eu evitei encontrar os olhos de Romelo porque sabia que se o fizesse, perderia algo da compostura que estava mantendo com esforço considerável. Eu os encontrei de qualquer maneira, porque era inevitável. Ele estava me olhando com uma atenção que não tinha nada de neutra, com aquele olhar escuro e direto que se tornara nos últimos dias uma coisa que eu sentia antes de ver. E havia nele algo que eu nunca encontrara antes naquele rosto. Algo próximo de desconforto, o tipo específico que não vem de uma situação externa, mas de uma situação interna que a situação externa está tornando difícil de continuar ignorando. Desviei o olhar primeiro, continuei o jantar, respondi a Valentina quando necessário, ignorei quando possível e me concentrei em não mostrar o quanto aquela mulher me perturbava. Não pelo que ela era em si, mas pelo que ela representava sobre o mundo de Romelo, sobre o tipo de aliança que existia naquele universo e sobre o espaço que eu ocupava ou não ocupava nele. Saí do jantar antes da sobremesa com uma desculpa que ninguém contestou e subi as escadas com aquela quietude de quem guarda coisas para depois, porque agora não é a hora. O depois veio na forma de vozes no corredor de baixo e eu estava na varanda do quarto, com o livro fechado no colo, quando ouvi o tom da conversa entre os dois irmãos atravessando o silêncio da noite, com aquela insistência de algo que não quer ser contido. Eu não pretendia ouvir. Isso é verdade e é relevante, porque o que ouvi foi o tipo de coisa que muda a geometria do que você estava tentando manter no lugar, e eu teria preferido não receber essa informação naquele momento específico, daquela maneira específica. Você está apaixonado por ela. A voz de Nico, direta, sem tom de interrogação. O silêncio de Romelo durou o tempo de uma respiração. Não, Romelo. Ela é filha de August Harding. Sua voz era plana e construída, e custou exatamente o suficiente para eu saber que era construída. Ela está aqui por causa de uma dívida de sangue. Quando o pai dela pagar, ela vai embora. E se o pai dela não pagar logo, ela vai embora de qualquer maneira. Você vai mandá-la embora? Sim. Mesmo que você não queira. A pausa que veio antes da resposta foi longa demais para qualquer negação que viesse depois dela ser completamente crível. E eu fiquei absolutamente imóvel na varanda com o livro no colo e meu coração fazendo aquela coisa inconveniente no meu peito. Especialmente se eu não quiser. Ele disse finalmente, com uma voz que tinha a qualidade de uma decisão tomada antes da conversa existir. Do tipo que você toma não porque quer, mas porque acredita que tem que tomar. Nico não respondeu imediatamente. Quando falou, foi com uma suavidade que eu não tinha ouvido nele antes. Mais velho e mais cansado que seu tom habitual. Você vai se arrepender. Eu já tomei a decisão. Romelo, ela reorganizou a biblioteca. Ela ficou na chuva com um livro. Ela fez Cora gostar dela em 4 dias. E Cora não gosta de ninguém em menos de 1 ano. Uma pausa. Você sabe exatamente o que ela é. Eu sei. E havia naquela palavra um peso que chegou à varanda com uma força que não diminuiu na jornada. É exatamente por isso.
Os passos de Nico se afastaram, o silêncio voltou, e eu fiquei na varanda por um longo tempo, olhando para o jardim escuro abaixo. Para as roseiras que não eram visíveis, mas que eu sabia onde estavam, para a fonte que eu ouvia, mas não via, e tentei organizar o que eu tinha ouvido em uma forma que coubesse dentro de mim, sem ocupar muito espaço. Não consegui, porque havia uma diferença fundamental entre suspeitar de algo e ouvi-lo dito em voz alta, naquela voz específica. E essa diferença tinha arestas e tinha peso, e tinha a temperatura exata de algo que você sabia que ia mudar alguma coisa antes de saber exatamente o que. Ele sabia o que sentia, mas havia dito em voz alta que ia me mandar embora. Especialmente porque não queria, o que era simultaneamente a coisa mais honesta e mais dolorosa que eu ouvira naquelas semanas. E havia algo profundamente injusto no fato de que a honestidade de um homem pudesse doer da mesma forma que uma mentira. Fui para a cama sem ler. Deitei de costas, encarando o teto com os braços ao lado do corpo, e minha mente trabalhando naquele ritmo constante que eu conhecia bem, e pensei em jardins e silêncios compartilhados, e em um homem que havia feito chá às 2 da manhã, e que ficara na janela na chuva, e que dissera, especialmente se eu não quiser, com a voz de alguém que já decidira que proteger era a única forma de amor que sabia oferecer. E pensei que talvez o problema não fosse o que ele sentia. O problema era o que ele ia fazer a respeito. Capítulo 7. Ela não quer mais ir embora e ele a manda embora mesmo assim. Eu soube antes que me dissessem. Não foi por nenhuma informação concreta. Não foi por uma conversa ouvida por acaso ou por um documento visto por acaso em alguma mesa. Foi pelo ar na mansão naquela manhã, que tinha uma qualidade diferente do ar de todas as manhãs anteriores. Mais tenso e ao mesmo tempo mais resolvido, como a atmosfera depois de uma decisão importante que ainda não foi comunicada, mas que já mudou o peso de tudo ao redor. Cora trouxe café com um silêncio mais denso que o habitual, seus olhos indo de mim para a bandeja com uma frequência que não era casual. Nico não apareceu para o café da manhã, o que em semanas de convivência se tornara exceção suficiente para ser notado. E havia o jardim. Fui até a porta de vidro depois do café e fiquei ali por um momento com a mão no batente, olhando para fora com aquela atenção involuntária que o corpo desenvolve para as coisas que está prestes a perder antes que a cabeça tenha recebido o aviso oficial. A luz da manhã estava sobre as roseiras com aquele ângulo específico das manhãs de fim de semana, que eu aprendera a distinguir das manhãs de semana pela forma como atingia o canto leste do jardim, e a fonte fazia seu som habitual, e o caminho de pedra estava vazio com os contornos familiares que eu havia memorizado sem ter planejado memorizar. Eu havia feito daquele jardim o meu jardim sem pedir permissão, sem assinar nada, apenas por semanas de presença que se acumularam até que os espaços fossem marcados pela passagem de alguém que esteve lá, tempo suficiente para deixar um rastro. E essa percepção chegou naquela manhã com o peso silencioso de algo que era verdade há tanto tempo que admiti-lo não mudava mais nada, apenas nomeava o que era. Não abri a porta. Voltei para o quarto e sentei-me na beira da cama com as mãos no colo e a mente trabalhando naquele ritmo silencioso que usava quando processava algo que preferia não processar. Olhei para o armário, para as roupas que haviam sido compradas no meu tamanho, por alguém que antecipara minha presença, com uma precisão que me perturbara na primeira semana e que se tornara com o tempo uma das muitas coisas sobre aquele lugar que eu parara de questionar e simplesmente incorporara. Olhei para a mesa de cabeceira, para a xícara de chá que Cora trouxera que ainda estava quente e para o livro de botânica que eu deixara ali aberto na página da planta do canto leste, com o post-it que eu escrevera 2 dias antes ainda dobrado na margem. Eu havia chegado àquela mansão com 2 objetivos que me pareciam absolutos e simples: sobreviver e ir embora. E em algum momento entre a primeira semana e aquela manhã de segunda-feira, com o chá quente e o livro aberto e o jardim do outro lado da porta de vidro, um desses objetivos havia mudado de endereço sem que eu tivesse assinado nenhuma autorização para isso. A batida de Cora na porta tinha aquela precisão de 3 toques dela, e a mensagem foi transmitida com a formalidade cuidadosa de quem fora instruído sobre as palavras exatas. Que o senhor gostaria de me ver no escritório quando eu estivesse disponível. Quando eu estivesse disponível, como se eu tivesse uma agenda naquela mansão. Como se essa frase não fosse apenas a versão educada de agora.
Levantei-me e arrumei o cabelo no espelho sem realmente olhar para o que estava arrumando. Saí. Fui pelo caminho mais longo, o corredor que passava pela biblioteca, porque havia algo sobre aquele percurso que eu precisava fazer antes de fazer o outro. Passei pela porta aberta e entrei por um momento, apenas um, e fiquei olhando para as prateleiras com a organização que eu criara naquela tarde, semanas atrás, os livros de história na parede do fundo, a seção de cartografia na parede da janela com a luz entrando, certo? Os post-its que ainda estavam nos livros que eu havia folheado com anotações na minha caligrafia pequena e inclinada. Havia algo naquele espaço que era meu de uma forma que o quarto nunca fora completamente, porque o quarto fora preparado para mim. Mas a biblioteca eu preparara por conta própria. E essa diferença importava de uma forma que eu não conseguia articular na época, mas que sentia com precisão. Saí da biblioteca, desci, bati na porta do escritório porque desta vez parecia o gesto certo e entrei quando ele disse entre, com aquela voz profunda que atravessava portas facilmente. Ele estava de pé no meio do escritório, não sentado sobre documentos, não encostado na janela, não em nenhuma das posições que eu havia catalogado ao longo das semanas, como as posições usuais de Romello Castelli em repouso, de pé e imóvel, com os ombros em postura correta e o terno escuro e a gravata no lugar. E havia naquela verticalidade estática algo mais exposto do que qualquer posição de trabalho teria permitido, porque móveis e distâncias funcionam como escudos, e ele escolhera ficar sem nenhum dos dois. Registrei isso antes de registrar qualquer outra coisa. Seu pai pagou, ele disse com a voz plana e direta de quem lê um anúncio, sem preâmbulo e sem ornamento. Do jeito que ele fazia coisas difíceis, de frente e sem suavização desnecessária, porque suavização era uma forma de condescendência que ele não praticava. Fiquei onde estava, a 2 metros da porta, e deixei a informação ocupar o espaço que precisava antes de tentar dizer qualquer coisa. A dívida está quitada, ele continuou, e foi para a janela com aquele movimento de quem precisa de distância sem ter para onde ir, porque sair da sala não era uma opção. E a janela era o único ponto do escritório que oferecia algo além de mim. Você pode ir embora hoje. O carro está disponível quando você quiser. Romello. Sky. Meu nome naquela voz com aquela qualidade que ele não conseguia tirar dela. Não importa o quanto ele tentasse construir distância ao redor. Aquela coisa direta e presente que chegava antes de qualquer filtro. Isso sempre ia acabar assim. Eu sei como ia acabar. E dei um passo, apenas um, mas o suficiente para ele notar pelos ombros que ele havia notado. Uma tensão mínima que eu conhecia bem o suficiente para reconhecer. Mas você sabe o que aconteceu no meio? Ele ficou quieto, olhando pela janela para o jardim. Eu não podia ver dali, mas sabia exatamente como estava naquele momento. A luz da manhã sobre as roseiras, a fonte, o caminho de pedra com os contornos que eu havia memorizado. Nada aconteceu, ele disse. A palavra pousou no ar entre nós, com um peso completamente desproporcional ao seu tamanho, e ficou ali, ocupando espaço com a presença densa de algo que foi dito e não pode ser chamado de volta. E eu a ouvi com toda a atenção que merecia antes de responder. Nada, repeti lentamente, saboreando cada sílaba com a precisão de quem quer que o outro ouça sua própria mentira sendo devolvida. Você pode dizer isso, não é a verdade. É uma mentira. E minha voz saiu firme, sem tremor, sem volume. Porque a raiva real não precisa de volume. Ela só precisa de precisão, e clareza e presença. E eu tinha as 3 naquele momento com uma intensidade que levara semanas para se acumular. E você sabe que é. Ele se virou. E aquele foi o pior momento para ele fazer isso. O momento mais inoportuno e mais inevitável ao mesmo tempo. Porque meus olhos estavam cheios e eu não os estava deixando cair. Eu estava segurando com toda a teimosia que me mantivera inteira naquelas semanas e que se tornara a coisa mais cara que eu possuía naquelas paredes. E esse tipo de coragem, a coragem de estar despedaçada na frente de alguém e não recuar, sempre fora a que mais me custava, porque era a que mais me expunha. Ele olhou para mim, e o que estava em sua expressão não era a frieza dos primeiros dias. Não era a madrugada dos corredores e documentos e olhares calculados. Era apenas um homem olhando para algo que queria e decidira não ter, e que estava pagando o preço dessa decisão em tempo real na minha frente, com uma honestidade involuntária que doía mais do que qualquer crueldade deliberada teria doído.
Porque da crueldade se pode defender, e aquilo não tinha defesa. Você precisa ir embora, Sky. Por quê? E as perguntas saíram antes que eu decidisse deixá-las sair. Não porque eu perdi o controle, mas porque cheguei a um ponto em que segurar perguntas era uma energia que eu simplesmente não tinha mais para gastar. Por que seu pai diz? Porque sou filha do inimigo. Porque é mais fácil me mandar embora do que admitir. Porque se você ficar, não conseguirei fazer o que preciso fazer. O silêncio que veio depois dessa frase tinha dentro dele a textura específica da honestidade real, do tipo que sai de qualquer maneira, apesar do custo, que escapa não porque a pessoa esqueceu de segurá-la, mas porque chegou a um ponto em que segurá-la estava custando mais do que deixá-la ir. E eu fiquei parada processando aquelas palavras com toda a atenção que elas mereciam e que eu não tinha certeza se conseguiria manter por muito mais tempo. E o que você precisa fazer? Uma respiração, duas, e quando ele falou, foi com uma voz que havia baixado de tom, de uma forma que tornava cada palavra mais física, mais presente, mais impossível de não sentir no lugar exato onde eu já estava sentindo. Proteger você, do meu mundo, de mim mesmo. Eu não bati a porta. Essa foi uma escolha deliberada, porque parte de mim queria o barulho e o gesto e a satisfação física de fazer algo concreto com tudo o que estava comprimido lá dentro. Mas eu aprendera naquelas semanas que as reações que mais atingiam aquele homem específico eram sempre as mais contidas. E então saí do escritório com passos regulares e fechei a porta com o clique suave de sempre e desci o corredor com aquela calma que era metade real e metade construída e que eu precisava que durasse pelo menos até o andar de cima. Durou. Peguei o que era meu, que eram menos coisas do que eu passara a pensar. Time. Vai pensar, porque a maior parte do que eu acumulara naquelas paredes não eram objetos que se colocam em uma bolsa. O livro de botânica ficou na mesa de cabeceira. O post-it ficou nos livros da biblioteca. O jardim ficou onde estava, que era o único lugar que podia ficar. Cora estava no corredor quando saí com minha bolsa. E ela não disse nada. Apenas caminhou ao meu lado até a base da escada com aquela presença silenciosa e sólida que fora naquelas semanas uma das coisas mais constantes e mais honestas daquela mansão. No último degrau, ela parou e eu me virei para ela com a bolsa no ombro e os olhos que eu mantinha secos com um esforço que estava chegando ao limite. Coloquei minha mão em seu braço por um segundo. Ela não se afastou. Obrigada pelo chá, eu disse. Ela fez aquele gesto com o queixo que era sua versão de tudo o que ela decidira, que não precisava ser dito em voz alta, e ficou na base da escada, enquanto eu cruzava o hall com os passos que eu contara tantas vezes naquelas semanas. 18 do quarto para a escada, 12 da escada para o hall, 8 do hall para a porta principal. Contei de novo automaticamente, sem querer. O ar lá fora tinha a temperatura e o cheiro de ar que existe fora de lugares onde você ficou tempo demais. Diferente do ar de dentro de uma forma que você só consegue distinguir quando sai. E fiquei parada na entrada por um segundo com o sol nos ombros e o som distante da fonte vindo do lado do jardim. Eu não estava olhando, porque olhar era o tipo de coisa que eu não podia fazer naquele momento e continuar de pé do jeito que eu precisava ficar. O carro estava na entrada. O motorista abriu a porta sem que eu precisasse pedir. Antes de entrar, me virei. Olhei para a fachada da mansão com aquela clareza específica de última vez que o olhar desenvolve, quando sabe que está guardando algo e quer fazer direito. A pedra escura e os arcos e as janelas altas, e a janela do escritório no andar de cima com a cortina no lugar, fechada, opaca, sem ninguém visível de fora. Entrei no carro. Chorei depois que o portão de ferro desapareceu no espelho retrovisor. Não foi o choro dramático que talvez eu merecesse naquele momento. Não foi colapso ou grito. Foi o choro silencioso de quem libera algo que segurou por tempo suficiente para que a contenção se tornasse estrutura. E quando a estrutura se vai, é lento e sem som. Lágrimas caindo enquanto eu olhava pela janela lateral para o mundo que continuava lá fora com a indiferença que o mundo mantém em relação ao que está acontecendo dentro dos carros que passam. O motorista manteve os olhos na estrada durante toda a viagem. Fui grata por isso de uma forma que não articulei em voz alta, mas que foi real e completa. Na mansão, Romelo ficou na janela do escritório por um tempo que Nico, quando entrou sem bater, não perguntou há quanto tempo era. Ele ficou ao lado do irmão em silêncio,
olhando para a entrada onde o carro havia parado e de onde havia saído, com aquela presença lateral de irmão mais novo que conhece os limites do que é bem-vindo e fica dentro deles quando importa. O jardim era visível da janela, com a luz da manhã sobre as roseiras e a fonte e o caminho de pedra vazio. E havia algo naquele vazio específico que era diferente do vazio de antes dela, embora geometricamente fossem a mesma coisa. Depois de muito tempo, Romelo disse: "Eu fiz a coisa certa." Nico não respondeu. "Eu fiz." E havia na repetição algo que não era convicção, mas estava tentando ser. O tipo de afirmação que você faz não para convencer o outro, mas para ouvi-la em voz alta e decidir se acredita. "Ok", disse Nico, com aquela voz neutra que nem concordava nem contestava, que apenas estava presente. "Nico, eu não disse nada, Romelo." E aquele não disse nada, disse tudo com a precisão silenciosa de um irmão que sabe o suficiente para saber que certas verdades se assentam melhor quando não são nomeadas por ninguém, além de quem precisa ouvi-las. E que o silêncio certo no momento certo chega mais fundo do que qualquer palavra teria chegado. Romelo ficou na janela. A fonte continuou fazendo seu som lá embaixo, no jardim vazio que fora por semanas, e sem nenhuma assinatura formal, o jardim dos dois. Capítulo 8. Corações partidos e a festa que não deveria ter acontecido. 2 meses é uma quantidade de tempo que parece abstrata até que você tenha que atravessá-la dia a dia. Voltei à vida com a continuidade silenciosa de quem retoma seus próprios espaços e descobre que eles permaneceram do mesmo tamanho enquanto ela se tornou diferente. O apartamento estava como eu o deixara, com os 3 vasos na varanda e a luz da manhã entrando pela janela da cozinha e os livros nas prateleiras na ordem que eu estabelecera anos antes, e que nunca me parecera insuficiente até eu ter passado semanas em uma biblioteca reorganizada do zero, com seções criadas por mim e post-its com minha caligrafia em 8 volumes diferentes. Voltei a trabalhar, almocei com meu pai às terças-feiras, ri quando havia motivo para rir, o que era menos frequente do que antes, e com um esforço que esperava não ser visível, mas provavelmente era. A varanda com os 3 vasos se tornou o hábito da tarde. Eu ia depois do trabalho, pegava um livro, ficava mais tempo do que a leitura justificava, e a roseira no vaso do meio havia brotado em junho com flores menores que as da mansão, mas com o mesmo cheiro, o que era uma informação que eu não havia solicitado e que chegava de qualquer maneira toda vez que o vento batia no ângulo certo. Meu pai notou que eu voltei diferente. Ele sempre nota, o que é simultaneamente a melhor e a mais inconveniente característica dele, e ficou 2 semanas sem dizer nada antes de falar em um almoço de domingo, com café na mão e o sol da tarde entrando pela janela da sala. "Você gostou dele?" ele disse, e não era uma pergunta. Fiquei olhando para a xícara por um segundo antes de levantar os olhos para ele. "Pai, Sky." Ele me olhou com aqueles olhos que eu conhecia há 24 anos e que carregavam naquele momento um cansaço mais antigo que aquele domingo. Do tipo que se acumula quando você guarda algo por tempo demais. "Eu sei o que fiz. Eu sei o que aconteceu por causa do que fiz." A voz dele era baixa, com a qualidade de palavras ensaiadas que saem tortas de qualquer maneira. "Você foi usada para me punir. Não foi intencional da minha parte, mas a intenção não muda o que aconteceu." "Eu sei, pai." "Você está bem?" Pensei de verdade, porque ele merecia de verdade. Porque respostas automáticas a perguntas importantes são uma forma de desrespeito que eu não queria praticar com ele. "Eu vou ficar", eu disse finalmente, e era a coisa mais honesta que eu tinha naquele domingo. Ele colocou a mão sobre a minha na mesa com aquele gesto simples que fazia desde que eu era pequena e não disse mais nada. E eu fiquei ali com o café esfriando e a mão sólida e familiar do meu pai sobre a minha, e pensei que há coisas que o tempo resolve e coisas que o tempo apenas acomoda, e que saber a diferença é uma habilidade que se aprende ao custo de não ter sabido a tempo. Romelo ficara mais frio depois que eu saí. Não era a frieza dos primeiros dias, que era calculada e tinha temperatura real por baixo. Era uma frieza diferente, mais uniforme e mais completa, do tipo que aparece quando alguém deliberadamente desligou algo e fechou o interruptor com a intenção de não voltar. Nico descreveu isso mais tarde como se alguém tivesse tirado algo de dentro dele
e ele decidisse não notar o espaço vazio, o que foi a descrição mais precisa e mais dolorosa que eu poderia ter recebido. Ele não ia ao jardim. Esse foi o detalhe que mais pesou quando soube. Talvez porque o jardim tivesse sido o único lugar naquela mansão onde a arquitetura de contenção que ambos carregávamos se afrouxava o suficiente para que conversas reais acontecessem. E a ideia de que ele havia fechado aquele lugar depois que eu saí dizia algo sobre o custo do que ele havia feito que nenhuma outra informação dizia da mesma maneira. Cora deixava chá na mesa do escritório dele toda noite, sem que ele na noite, sem que ele pedisse. Continuando um hábito que começara quando eu estava doente e que ela simplesmente mantivera, como se alguns gestos, uma vez estabelecidos, tivessem vida própria, independentemente das circunstâncias que os criaram. Romelo nunca comentou, mas o chá desaparecia toda manhã. A festa foi em um sábado de agosto, um evento social com uma lista de convidados longa o suficiente para que a presença de qualquer pessoa específica pudesse ser atribuída à coincidência, sem que a coincidência precisasse ser acreditada por ninguém. Fui porque minha agenda profissional havia se cruzado com o evento por razões legítimas, completamente independentes de qualquer outra coisa. E fui com o vestido preto que reservava para ocasiões que precisavam de armadura elegante, que era uma categoria que havia crescido consideravelmente nos últimos 2 meses. Eu não sabia que ele estaria lá. Eu o vi primeiro. Ele estava do outro lado do salão, no terno escuro de sempre, e com aquela postura que ocupava espaço com uma consciência que eu aprendera a reconhecer antes de processar. E ao redor dele estava a mesma arquitetura de presença dos primeiros dias. O círculo de distância respeitosa que as pessoas mantinham sem que lhes fosse pedido. A atenção periférica de todo o ambiente calibrada para onde ele estava, sem que ninguém admitisse estar calibrando. Parei no meio do salão, com uma taça na mão, e o barulho da festa continuando ao meu redor, com a indiferença que os ambientes têm em relação ao que está acontecendo dentro das pessoas que os habitam. E olhei para ele com aquela atenção que eu tentara desaprender por 2 meses, e que estava evidentemente intacta e sem nenhuma intenção de cooperar. Ele me viu uma fração de segundo depois. A pausa mínima, quase imperceptível para quem não passara semanas aprendendo a ler aquele rosto específico, e a qualidade de imobilidade que se instalou nele por aquele segundo era diferente da imobilidade usual, mais densa e mais carregada. Do tipo que não é repouso, mas contenção de algo se movendo por baixo. Nenhum de nós se moveu por um momento que foi mais longo do que o salão merecia. Fui até ele. Eu sempre fora mais corajosa do que o sensato recomendava, e naquela noite não foi diferente. Então, cruzei o espaço entre nós com passos que mantive regulares por pura força de vontade, e parei a uma distância que era social sem ser fria, que era o equilíbrio mais difícil que eu tentara manter em muito tempo. Romelo, Sky, e meu nome naquela voz. Depois de 2 meses, foi uma informação física antes de ser qualquer outra coisa, chegando ao meu peito com uma força desproporcional a 2 sílabas. Você está bem? Sim, e você? Não, eu disse, porque mentir para aquele homem deixara de ser uma opção que eu praticava, e porque a honestidade se tornara entre nós uma linguagem que eu não conseguia mais desativar só porque o contexto havia mudado. E houve uma pausa, muito breve, do tipo que contém uma decisão sendo tomada em tempo real, antes que ele respondesse. Não, ele disse com a mesma franqueza que eu usara, e naquele não estava toda a informação que eu não conseguira parar de querer nos últimos 2 meses. O ar entre nós tinha aquela temperatura cuja textura eu passara meses tentando esquecer. E havia algo naquele não dele que era a coisa mais honesta que ele me dera desde o escritório. Porque no escritório havia o peso da decisão sendo tomada. E aqui não havia nada além do simples fato nu em si. 2 meses depois, em uma festa de agosto, ele não estava bem. E então Valentina lá apareceu. Ela surgiu de algum ponto no meu ponto cego com a precisão de quem conhece o valor do tempo e que esperara o momento exato. E sua mão no braço dele foi um gesto pequeno e completamente calculado. A leve pressão dos dedos no tecido escuro do terno com a naturalidade de quem toca algo que lhe pertence e que quer que todo o salão registre exatamente isso. Ela olhou para mim com aquele sorriso de antes, o sorriso de dentes que não chegava aos olhos,
E nele estava a satisfação silenciosa de quem acredita que acabou de ganhar algo. Olhei para as duas mãos, para os dedos dela no braço dele, para o espaço entre aquela imagem e o não que ele dissera 30 segundos antes. E a geometria da situação se organizou diante de mim com uma clareza que eu preferiria não ter tido naquele momento específico, mas que chegara de qualquer maneira. Dei um passo para trás. Boa noite, eu disse, e minha voz saiu exatamente do jeito que eu precisava, neutra e completa, e sem nenhuma das arestas irregulares que eu estava segurando por baixo. Virei-me. Cruzei o salão com aqueles passos regulares que eu praticara ao sair do escritório dele 2 meses antes e saí da festa 10 minutos depois, com minha bolsa no ombro, e o ar de agosto no rosto, e a clareza fria de quem acabou de receber uma informação que não pedira, mas que chegara de qualquer maneira. Meu pai ligou às 11 da noite. Eu estava na varanda com os 3 vasos e o ar que não esfriava completamente mesmo depois da meia-noite. E atendi com a voz de quem estava acordada há horas e não ia fingir que não estava. Sky. A voz dele estava diferente, mais tensa e mais resolvida ao mesmo tempo, com a qualidade específica de quem tomou uma decisão e está ligando antes de mudar de ideia. Pai, o que foi? Eu fiz uma coisa hoje à noite. Uma pausa curta. Fui falar com ele. Fiquei absolutamente imóvel na varanda. Com Romelo Castelli, ele disse antes que eu precisasse perguntar. O silêncio que veio de mim foi longo o suficiente para ele continuar. Havia algo que eu precisava dizer que guardei por tempo demais. A voz dele estava baixa agora, com a qualidade de confissão que não é fraqueza, mas custa do mesmo jeito. A história que Dom contou ao filho dele sobre mim é mentira. O tio de Romelo e eu éramos sócios, e o que aconteceu não foi traição minha. Foi uma armação de Dom para eliminar o próprio irmão e ficar com a parte dele nos negócios. Fui usado como álibi. Uma respiração. Guardei documentos todos esses anos por medo. Fiquei quieto porque fiquei quieto, que é a explicação mais honesta e mais covarde que tenho. Eu estava de pé na varanda agora, sem ter notado que me levantara, com a mão no parapeito e os olhos no jardim escuro abaixo. Por que agora? Perguntei quando encontrei minha voz. A pausa que veio antes da resposta tinha dentro dela o peso de uma decisão tomada com clareza e sem arrependimento. E quando ele falou, havia naquela voz algo que reconheci como a expressão máxima de amor que meu pai era capaz de mostrar. Não na forma de uma declaração, mas na forma de uma ação custosa tomada no momento certo. Porque eu vi minha filha sair daquela festa com aquele olhar no rosto. Ele disse simplesmente. E porque ele merece saber que foi enganado. Sobre mim. Uma pausa. E sobre você. Fiquei na varanda por muito tempo depois de desligar, com o telefone na mão e o ar de agosto ao meu redor, e a roseira no vaso do meio com o cheiro que eu aprendera a não comparar com nada, mas que comparava com tudo de qualquer maneira. E pensei no meu pai chegando para Romelo naquela noite com 11 anos de documentos e silêncio, e sobre o que aquela verdade faria com toda a história que lhe fora contada desde o início. Pensei em quanto do que acontecera entre nós fora construído sobre uma mentira que nenhum de nós contara. Entrei, fechei a porta da varanda, fui para a cama e deitei de costas, encarando o teto com aquele ritmo constante de uma mente que trabalha quando você preferiria que descansasse. E pela primeira vez em 2 meses, o que senti no centro do meu peito não era apenas o peso do que havia acabado. Era algo diferente, menor e mais vivo. Do tipo que aparece quando uma porta que você considerava fechada mostra, por uma fresta mínima, que talvez não estivesse trancada. Não era certeza, não era paz, mas era vizinho da esperança. E às vezes o vizinho é suficiente por uma noite. Capítulo 9. A verdade, a pergunta e o jardim deles. O sol estava se pondo quando cheguei à mansão. Não avisei que estava vindo. Essa decisão foi tomada na varanda do meu apartamento, com os 3 vasos e com a roseira no meio, me lembrando toda manhã que havia coisas que eu deixara inacabadas, conversas que ficaram pela metade, verdades que mereciam ser ditas cara a cara, e não por mensagem, ou por intermediários, ou por nenhuma das formas covardes que a distância oferece quando se tem medo. Cora abriu a porta com aquela expressão dela que não era surpresa, mas também não era indiferença. Algo no meio que só ela conseguia fazer com precisão, e me deixou entrar sem perguntar nada.
porque Cora nunca perguntava o que já sabia. Ele está no jardim, ela disse simplesmente. Cruzei a casa com passos que eu ainda sabia de cor. 18 para a escada, 12 para o corredor, e então a porta de vidro que levava ao lugar que eu aprendera a chamar de nosso sem ter recebido permissão formal para isso. Ele estava de pé perto da fonte, de costas para mim, com as mãos nos bolsos e o rosto virado para o canto leste, onde a planta do livro de botânica ainda crescia. E havia algo na imagem dele sozinho naquele jardim que atingiu meu peito antes de qualquer palavra. A solidão específica de alguém em um lugar que foi compartilhado e que agora é apenas dele novamente. Meus passos no caminho de pedra o fizeram se virar. E quando nossos olhos se encontraram, não havia frieza ou cálculo ou nenhuma das camadas que ele usava com o resto do mundo. Era apenas Romelo me olhando com aquela intensidade que eu aprendera a reconhecer como a versão mais honesta dele quando não havia tempo para construir nada por cima. Sky. Meu nome naquela voz era a confirmação de que 2 meses não haviam mudado absolutamente nada que importava. Meu pai me contou. Fui direta, porque era o que ele merecia. O que você fez? A conversa com seu pai? A verdade. Ele não respondeu imediatamente. Apenas me olhou com aquela atenção completa que sempre me desarmava. Como se cada palavra que eu dissesse merecesse ser pesada antes de qualquer resposta. Eu deveria ter te procurado antes, ele disse finalmente. Eu deveria. Você está aqui agora. Fui até ele, parei perto o suficiente para sentir o calor que irradiava dele, para ver as marcas de exaustão ao redor de seus olhos que não estavam lá antes, e estendi a mão para tocar seu peito. Apenas tocar, sentir seu coração batendo sob o terno escuro com aquele ritmo que era ligeiramente mais rápido do que deveria ser. Você me mandou embora para me proteger. Não era uma pergunta. Sim, e passou 2 meses achando que tinha feito a coisa certa. Não. E havia naquela palavra uma honestidade brutal que só ele poderia entregar assim, sem preparação. Passei 2 meses sabendo que tinha feito errado e tentando me convencer do contrário. Algo dentro de mim se desfez completamente. A mão dele encontrou meu rosto com aquela delicadeza que não combinava com as coisas que aquelas mãos faziam em seu mundo. E eu fechei os olhos, apenas sentindo, deixando aquele toque ser o que era, sem tentar traduzi-lo em palavras que seriam insuficientes de qualquer maneira. Eu te amo, Sky Harding. Baixinho, como confissão, como rendição. E não sei se isso é bom para você, mas é verdade. Abri os olhos. Ele estava ali, completamente exposto de uma forma que eu sabia que custava tudo para aquele homem específico, esperando por minha resposta com uma vulnerabilidade que eu nunca vira em ninguém antes. Então me dê uma chance de descobrir se é bom, eu disse. Pare com essa coisa de decidir por mim o que é melhor. Eu escolho, Romelo. E eu escolho você. Quando ele me beijou, foi com uma urgência que tinha meses de ausência dentro dela. Mãos no meu rosto, e depois na minha nuca, e depois nas minhas costas, me puxando para perto, como se a distância fosse a coisa mais intolerável do mundo. Respondi com a mesma intensidade, com meses de saudade e raiva e amor, que eu tentara me convencer que poderiam ser menores, mas que eram exatamente do tamanho que sempre foram. Quando nos separamos, ficamos com as testas encostadas, respirando o mesmo ar, com o som da fonte ao fundo e o sol poente sobre as roseiras, criando aquela luz dourada que tornava tudo mais cinematográfico do que a vida real tinha direito de ser. Case-se comigo, ele disse sem aviso, sem preparação, apenas dizendo por que chegar ao ponto em que segurar não fazia mais sentido. Você está pedindo ou mandando? O menor sorriso que eu já vira nele apareceu, completo e devastador, pedindo, pela primeira vez na minha vida. Sim, simples, definitivo, verdadeiro. Ele beijou minha testa, meu nariz, meus lábios de novo, mais calmamente desta vez, como alguém que tem tempo e pretende usá-lo todo. Fiquei com a cabeça em seu peito, ouvindo a batida do coração que eu aprendera a reconhecer no escuro, com o jardim ao nosso redor e a fonte fazendo seu som habitual. E pensei em tudo o que fora necessário para chegar até aqui. Uma dívida falsa que me tirou do lugar onde eu estava. Uma mansão que não era minha e que se tornou. Um homem que eu tentara não amar com uma dedicação que, em retrospecto, era quase engraçada. Medo,
escolhas feitas antes de ter certeza, confiança dada antes de ter prova. Nenhuma parte do caminho fora o que eu teria planejado se pudesse ter planejado. E o jardim tinha florescido mesmo assim. Você está bem? Ele disse com a voz baixa perto do meu cabelo. Levantei o rosto para olhá-lo. Estou, eu disse. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou. Ela tinha dito sim há 10 minutos. O anel ainda brilhava quando uma silhueta feminina apareceu na entrada lateral do jardim. E eu soube antes de qualquer palavra que aquela noite não havia acabado. Valentina Sara nunca aparecia sem um motivo. A mão foi para sua barriga, devagar, deliberadamente. Estou grávida de 3 meses e o bebê é seu. Procurei a mentira em seus olhos. O que encontrei foi pior. Uma certeza calma, sem espaço para contestação. O problema? Eu não podia negar com certeza absoluta. Porque houve uma noite bebidas demais. E eu acordei na cama dela sem memória de como cheguei lá. Apenas a certeza de que estive e a vergonha de quem sabe exatamente o que isso significa. Sky ainda estava lá dentro, sorrindo, mostrando o anel que acabara